viviam em mim. Não que fosse de canto ou de acalanto, era manso em ondas, retumbava contos, eram histórias coloridas de nós, vós e eles, que eles sabem, eu saberei ainda um dia. Entoavam cantigas ao pé do ventre, à beira da praia, as brisas do mar. Meia-noite, como era de costume, a dança das sombras nascidas do fogo. Noite adentro, a voz macia da mãe ganhava o terreiro. Me chegava em ondas nesse aguaceiro. Fui do vento que ecoa a vibração do som da sua voz em meu ouvido. Chegará o som do ventre que se faz a ligação com o corpo, com a lembrança da voz que já não dança. Foi do vento que ecoa a vibração do som da sua voz em meu ouvido. Chegará o som do ventre que se faz a ligação com o corpo, com a lembrança da voz que já não dança. Olá, sejam bem-vindos ao Arte no Ar. E essa semana, fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse programa, que é apresentar novos talentos da nossa música. E aqui estamos com a cantora e compositora Dé Mussolini. Seja bem-vinda, Dé. Obrigada. E acompanhada aqui pelo Lucas Teles. Tudo bem, querido? Tudo bom, graças a Deus. Algumas pessoas que acompanham o nosso programa já lembram um pouquinho de você, né? Toca de tatu. Toca de tatu, eu vim Você com um choro nosso também. Choro nosso também, maravilha. Seja bem-vindo. Obrigado. Ô, Dé, quando é que vocês dois se conheceram? Você lembra? Lembro. A gente se conheceu na faculdade de música. Uhum. Nós ingressamos lá em 2008, né? E a gente era da mesma turma. Uhum. Isso é na UFMG? Na UFMG. Ah, tá. E aí a turma ficou muito amiga, a turma toda. Sim. Sabe? Aí começou a amizade, né, Lucas? Foi isso mesmo. A gente foi até legal que a gente montou um grupo, tocou um forró, que era legal demais, um forró beneficente. Uhum. A gente fez uns 3 anos, não foi? Foi. Muito legal. E você também é violonista? Isso. Então vocês formaram um curso de violão ou lá era para todos os instrumentos? Como é que funcionava? Não, é separadinho. Só que o Lucas entrou pro bacharelado em violão. Eu fiz licenciatura. Ah, sim. Entendeu? Uhum. Eu ingressei com a prova de violão, mas... Na verdade, inclusive, eu comecei a cantar na faculdade. Na faculdade. Bem, nós estamos falando desse assunto porque vocês estão com um trabalho juntos, né? De um show, um disco e tal, que depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas antes da gente começar nesse assunto, voltar a esse assunto, eu quero falar um pouquinho da sua carreira, né? Ô, Dé, você é de Belo Horizonte? Sim, sou de BH. Nasceu aqui, né? Sim. E essa paixão sua pela música, quando é que começou? Uai, na verdade, a minha vida musical começou com dança, mas criança ainda, porque meus pais me colocaram na dança porque eles falavam que eu dançava demais quando eu era criança e ficava cantando horas, escutando vinil, sabe? Daquele Ballézinho Chris. Mesmo? Não, foi jazz que eu fui fazer. Balé eu não me adaptei. Mamãe tentou me colocar no balé, eu não me adaptei, aí passou pro jazz. Aí eu fiquei lá no jazz um tempo apresentando.
Grise nos tempos da Brilhantina? Isso, aquele vinil eu colocava, eu não lembro direito, né? De eu outra era muito volta. pequeno, mas eu lembro mais ou menos que eu ficava escutando a lambada também. Eu era bem pequenininha na época da lambada. E aí, vamos colocar essa menina pra dançar. E colocar ela pra dançar. Começou então na dança. E aí depois eu cantava, assim, a minha família é toda kardecista, né? Espírita. Sim. E aí a gente começou a cantar. Na verdade, eu comecei a cantar nos grupos. Para se apresentar ali dentro mesmo, né? Sim. Agora, a gente já conversou assim nos bastidores antes de começar a gravar o programa. Você está falando aí de Grease, né? John Travolta, né? Um musical americano. E você já falou até de Dalva de Oliveira, que a gente conversou, tango e tal. Que você ouvia na sua casa? Que salada musical é essa? Então, os meus pais, eles gostavam muito, gostam ainda, né? De Clube da Esquina. E, na verdade, o Dalva de Oliveira, essa turma mais antiga é com meu avô. Que ele é apaixonado com a Dalva. Assim. Então, ele tem muitos discos. Ele e meu avô, toda vez que a gente vai lá, até hoje, a gente chega, ele coloca todos os disquinhos dele na cama e fica assim, vem cá que eu quero te mostrar essa música aqui. E a gente tem que sentar do lado dele e ficar escutando, que entendeu? legal, mas que bom, né? Com certeza. Aí acabou que hoje eu componho um monte de música, um pouco do estilo, sabe? De valsa, de tango, por causa dele. E valorizado por essa experiência, né, antiga. Com certeza. A sua experiência também foi assim, Lucas? Como é que era lá na sua família? Nossa, minha experiência é muito difusa, assim. Porque eu acho que a família da minha mãe, que eu morei com a minha mãe desde criança, meus pais são separados. A família da minha mãe gostam de música, mas não é aquela família que põe som para ouvir em casa. Então, em casa eu não ouvia muito, eu ouvia mais rádio, dentro do carro e tudo. Agora, o meu pai tem um irmão que é músico, ele é músico também, amador. Então, na casa do meu pai, eu ouvia bastante com ele Beatles e outros rock and rolls, assim, da época. E em casa eu ouvia com a minha mãe o que tinha na época, assim, no rádio. Foi mais foi mais um impulso meu mesmo, porque eu lembro que com 9 anos eu já liguei pro meu professor que eu estava procurando e falei com ele assim, você forma músicos profissionais? Porque eu quero ser profissional. Então, aí eu que fui correndo atrás, assim. Eu lembro que eu tinha 9 anos quando eu liguei para ele. Ô, Dé, também vendo a sua trajetória, a gente não pode, digamos assim, passar ileso pelo esse sobrenome tão forte, né? Mussolini e tal. Tem a ver lá com o ditador italiano? Como que é essa história? Essa história é muito engraçada, porque, na verdade, o meu bisavô colocou o nome do meu avô de Benito Mussolini. É mesmo? Olha só. O meu avô, ele nasceu em plena Segunda Guerra Mundial e ele colocou o nome do ditador mesmo. Mas tem a ver com a Itália, não? Então, o meu bisavô, ele era estrangeiro. Sim. Só que a família da minha bisavó é muito simples. E o pessoal não sabe de onde é que ele era. Eles falam assim, ele não falava direito português, não. E ele era louro, tinha um olho azul, mas a gente não sabe. Eles não sabem dizer de onde é que ele era. Olha só. E aí ficou esse sobrenome. E ele também acabou que com os problemas da época, muito pobre, enlouqueceu. Então, ele mesmo não sabia dizer as coisas. Eu não cheguei a conhecer ele morreu bem antes de eu nascer. Mas então é uma história assim, eu não sei. Você herdou isso, hein? Eu herdei. Aí a família toda é. Quando você for na Itália, você já sabe, né? Querida, estou vendo também que tem uma história sua ligada com a poesia, né? Da poesia influenciar muito a sua carreira, inclusive musical. Como que foi esse conhecimento, né? Por onde que entrou essa poesia? Por coincidência, às vezes acontecem uns anjos, né, quando a gente estuda em escola, e eu tinha uma professora que sempre passava poesias pra gente, pedia pra gente ler livro de literatura e poesia e tal. E na minha infância eu li muito, né? E aí, numa certa idade, eu comecei a escrever. Aí chegou a internet. Aí eu criei um blog pra mim, que inclusive ele existe até hoje, mas hoje ele fica secreto, porque é só pra mim que eu tenho até vergonha das coisas que eu escrevia. Então eu sempre escrevi muito. Quando eu ingressei na faculdade, eu conheci outras pessoas que tinham a mesma afinidade com a poesia, com a música. E aí acabou que eu tenho um grupo que chama Banda de Poesia, que a gente, inclusive, junta poesia com música, com audiovisual, com teatro. Tem gente dessas vertentes, todos ligados à poesia, sabe? Então, é uma coisa que eu me preocupo muito com a letra da música.
Sim. Que é fazer a poesia mesmo, sabe? Claro. Além da letra da música, você também faz poesia, assim, separadamente do universo musical? Sim, eu tenho um caderno. Um já acabou, já tenho outro que eu vou escrevendo. Em N situações de inspiração. Ou às vezes eu forço para escrever. Depois que eu escrevo, eu vou lá, debruço. Às vezes passo para alguém para dar uma opinião. Escrevo sempre. Ah, que maravilha. Bem, a gente vai agora ouvir um pouquinho mais do trabalho de vocês, né? Porque a gente quer conhecer a música que vocês fazem, né? Que vocês estão apresentando aqui hoje, com parcerias muito legais. Pé no chão, não é isso? Isso. Vamos lá? Vamos. Eia, 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 pau e pedra, pé no chão, pétala de flor que deu na beira, folha seca de pisar, sombra de bananeira, semente de cajá, cai da palma da mão. Pingo d'água deu num rio, fio de buriti correu na areia, deu num pio sabiá. Tom da brincadeira, disparo a correr, pegadas pelo chão, em volta da aldeia vi marchar, num canto a contar. Eia, 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 eia. Botei papagaio pra voar, arrasou no balanço a palmeira, a mata sonora quer dançar, o teu, andaiaia. Do chão igual tatu, todo em terra mergulhado, pra subir num jatobá e ver o céu se aproximar. O espelho d'água refletiu, aí eu vi o bate-pé desse rodar. Eia, 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 eia.